Bem, vamos mais para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre um instrumento muito utilizado pela gente na refrigeração, que é o alicate amperímetro, tá? Que é a garra dele. Como é que a gente identifica, né, um alicate amperímetro, né? Esse aqui é um Recare H3800, tá? Ele tem a capacidade de fazer leitura até 1000 amperes, né, AC, e até 1000 volts, tá? Corrente alternada ou corrente contínua, tá? Ele é um alicate amperímetro de categoria 3, tá? Até 1000 volts, e categoria 4 até 600 volts, tá? É importante salientar que para áreas industriais eles pedem sempre no mínimo categoria 3, tá? Categoria 3 para áreas industriais. Então, esse alicate amperímetro estaria apto a trabalhar em qualquer área, visto que ele vai até categoria 4, tá? Como é que funciona, né, o alicate amperímetro? Então, você tem as escalas dele: 1000 amperes, 400 amperes, 40 amperes, tá? Na escala de 1000 amperes, 1400 amperes, a gente quase nunca vamos utilizar, porque aqui seria mais para áreas industriais, grandes medições, a gente não chega a medir isso. Então a escala que a gente usaria seria essa daqui, a escala de 40 amperes, né? Visto que os aparelhos que nós vamos medir, geralmente ele bate aí de 20 amperes para baixo, tá? Por exemplo, geladeira chega a dar 1 ampere, 1 ampere e meio, tá? Um ar-condicionado aí na faixa de 10, 12 amperes, 15 amperes, então 40 amperes daria tranquilamente para a gente trabalhar em todas as nossas faixas, tá? Como é que a gente faz uma medição em amperagem, tá? Basicamente é você pegar um cabo, né, uma alimentação, e você vai passar a garra por ele, tá? E aí ele vai dar a medição de consumo, tá? De um determinado aparelho. Então nós temos aqui ó, nossa extensão, né? Nosso cabo de extensão. Então se eu boto a minha garra aqui de jacaré, aqui, essa garra aqui é grossa devido à qualidade do amperímetro, tá? Pode ver que ela é bem grossa por causa da qualidade do amperímetro, né? Um amperímetro de grande qualidade, geralmente as garras dele são largas, tá? Aqui ele vai ler um campo magnético aqui que vai gerar o consumo, tá? É importante salientar que a gente não pode passar assim, ele não vai fazer a leitura, é apenas um dos cabos, tá? É apenas um dos cabos. E aqui a gente ligando qualquer aparelho aqui, ele dá o consumo. Vamos dar o consumo. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou ligar um ferro de passar roupa, só para a gente ter uma ideia aqui do consumo dele. Então, liguei o ferro aqui. Deixa eu ligar o ferro. Pronto, liguei o ferro. Ele está me dando a amperagem do ferro, tá? Esse ferro ele está consumindo 8,5 ampere, tá? 8 ampere e meio, tá certo? Então, desliguei, saiu. Deixa eu acender a luz dele aqui, para ficar melhor a leitura. Eu vou ligar de novo, ó. Qual é a amperagem? Pronto. 8,5 ampere, tá? Então, basicamente é assim que a gente faz a leitura de amperagem. Isso aqui seria o consumo do ferro, tá? 8,5 ampere, tá certo? Então, vamos lá. Então já lemos a questão de amperagem, né? Na próxima escala nós temos aqui, deixa eu focar aqui, nós temos diodo, tá? Resistência ohmica, resistência ohmica com bip, tá? Com sonoro, e capacitor, tá? Esse
esse multímetro ele tem a função capacímetro, que é muito importante para a gente, tá? Eu estou com alguns capacitores aqui que eu reservei e nós vamos ver na prática como é que é a leitura desses capacitores. Bem, vamos falar de resistência. Então, coloquei, ó, tá vendo? Escala de amperagem, tá? Amperagem AC, tá vendo? AC, que é corrente alternada, amperagem. Corrente alternada nós vamos falar depois aqui, tá? Na seção de voltagem. Vamos aprender o que é uma corrente alternada e uma corrente contínua. Então, mudei para a faixa de resistência ômica. Ele vai me aparecer aqui o símbolo de resistência, tá? Que seria essa ferradura aqui, que na verdade é a letra grega, tá? Ômica. Então, resistência ômica. Vamos lá, vamos colocar as nossas ponteiras de provas, tá? As nossas ponteiras de provas, aqui é fácil a gente fazer a ligação, porque ela já traz até as cores, né? Você vê que o comum aqui é o preto, né? E a outra seria o vermelho, então fica fácil a identificação, né? E se não tivesse essa identificação por cores, como por exemplo, um multímetro, né? Aqui eu tenho um multímetro. O multímetro é mais, ele tem algumas escalas que nem o alicate, tá? Porém ele vai ter escalas mais baixas, tá? Porque o multímetro geralmente ele é mais utilizado para eletrônica, tá? A gente pode utilizar ele numa medição de tensão, por exemplo, podemos, tá? E nós temos aqui a escala aqui, ó, 750, 200 volts. Esse daqui ele já vai automático, tá? Esse daqui já vai automático. A gente botou na escala aqui. Você não precisa determinar a frequência que ele vai ler, porque ele já vai até 1000, ele já lê direto, tá? Sem problema nenhum de queimar o aparelho. Esse daqui já não, tá? Por exemplo, se a gente vai medir uma tensão que a gente não sabe a voltagem, a gente bota no 200 e liga no 220, a gente queima o aparelho. Então, a gente utiliza ele sempre na escala de 750. Mas, voltando ao ponto aqui das pontas de prova, a gente vai ver que aqui ele tem 4 portas, diferente desse que só tem 2, né? Aqui nós temos 4 portas e todas elas são da mesma cores, né? Então aonde a gente ligaria, né? Então qual é a referência que nós temos? O preto, ele sempre vai ser o comum, tá? O preto sempre vai ser o comum, como a gente pode ver aqui também, ó. Tá vendo? O preto sempre é o comum, tá? E a parte de voltagem, a gente tem a ponta vermelha, então ficaria assim, tá? A ponta vermelha, tá? E essas outras portas aqui? Essas outras portas aqui, elas estão mais voltadas para a parte da eletrônica, tá vendo? Que aqui a gente teria amperagem também, porém ele não tem a garra, né? Ele não tem a garra do alicate amperímetro, porque o alicate amperímetro ele vai ler corrente alternada, tá? Aqui nós temos a possibilidade de ler a amperagem contínua, tá? Então esse aqui é mais utilizado em placas eletrônicas mesmo, tá? A gente pode ver que esse HFE aqui está relacionado aos transistores, né? Para a gente saber se ele é PNP, né? Positivo, negativo, positivo, ou negativo, positivo, negativo, que seria o NPN, tá? E aqui nós temos as portas dele aqui, emissor, base, coletor. Esse aqui é mais voltado para eletrônica, a gente não vai adentrar muito nesse assunto não. Tá? O nosso foco é mais refrigeração. Então a nossa escala de trabalho com esse multímetro seria as partes de resistências, tá? Aqui nós temos o buzzer dele, tá? O medidor de diodo, tá? Voltagem contínua, tá? A voltagem contínua sempre vai ser esse traço reto com esse tracejado, tá? Um traço contínuo e os traços tracejados aqui, que nos dá referência de uma voltagem contínua. E a voltagem alternada, que é esse tio aqui, nós vamos falar dele posteriormente aqui, nós vamos estar identificando facilmente isso daqui, tá? Então, pontas de prova sempre desse jeito. Se eu inverter, quando eu for fazer uma leitura contínua, ele vai me mostrar no visor
um valor errado, diferente, tá? Eu não vou saber identificar onde está o meu positivo e onde está o meu negativo, tá? Para teste de continuidade não afetaria, nem para corrente alternada, mas para corrente contínua sim, tá? Ele estaria nos trazendo esse problema. Então já conseguimos identificar as portas, né? Então vamos lá. Coloquei meu preto aqui, coloquei o meu vermelho. Vamos começar a fazer algumas medições aqui em relação à continuidade, né? A continuidade. Então, primeiro passo, coloquei, deixa eu chegar ali um pouquinho mais para trás aqui. Coloquei a minha ponta de prova ali. Primeiro procedimento, antes de eu medir qualquer coisa, é verificar se realmente está tendo continuidade, se eu encaixei ele bem, se as pontas de prova não estão rompidas. Então o que eu faço? Eu fecho uma ponta na outra. E aí a gente pode perceber que ele já fez a leitura lá, ó. Então beleza, tá? Ele está funcionando normal. Daqui a gente já começa a fazer a leitura. Então vamos supor, eu tenho uma lâmpada de geladeira e não está acendendo. Ora, será que a lâmpada está queimada? Então eu vou pegar a lâmpada, tá? Isso aqui é uma lâmpada de micro-ondas. E vamos fazer o quê? Pegar os bornes da lâmpada e fazer com nosso amperímetro em escala de resistência ômica. A gente fecha os dois terminais. Olha lá, pode perceber que ele deu um valor ali, ó, tá vendo? 70 ohms. Então, significa que a resistência da lâmpada está boa, ou seja, essa lâmpada não está queimada. Ah, mas a lâmpada continua não acendendo, tá? O que pode ocorrer? Será que é o cabo elétrico que está chegando até ela? Então, a gente vai medir o cabo de ponta a ponta para a gente saber se ele está tendo ou não, se ele está ou não interrompido, né? Então, você pegou uma ponta de cabo, tá? Suponhamos que esteja lá embaixo da geladeira, você está medindo lá em cima ou no ar-condicionado. E você bota nas duas pontas, pronto, ele vai fechar lá a resistência. No caso aqui, como a resistência é grande, ele vai dar uma resistência infinita ali, ó, tá? Então significa que o cabo elétrico também está bom, tá? O que pode ser então? Será que é o interruptor? Esse daqui é um interruptor de máquina de lavar, tá? Da tampa da máquina de lavar. Quando você arreia, ele fecha o circuito. Quando você levanta, ele abre o circuito, né? Geladeira também tem isso daqui na porta, que é o que faz acender e o apagar a luz quando você abre, né, a porta da geladeira. Então, você colocou numa ponta, colocou na outra, olha lá, ele não deu sinal nenhum. Ele é um interruptor normalmente aberto. Nós já vamos falar sobre isso aqui, como identificar quando o interruptor é normalmente aberto, normalmente fechado. Colocamos aqui, não deu sinal nenhum. Vamos acionar aqui a paleta dele. Ó, deu um sinal lá, tá vendo? Então ele fechou o circuito. Significa que esse interruptor está bom, tá? Eu tenho um outro interruptor aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? O interruptor fechou. Vamos ver de novo esse daqui. Ó, deixa eu falar um detalhe aqui, ó. Presta atenção. Quando a gente coloca aqui, isso aqui é um interruptor. Ele tem que fechar e tem que dar resistência zero, tá? Infinita, tá? Então a gente fecha aqui, ó lá. Tá vendo? Ele tá dando resistência. Ó, tá vendo? Resistência infinita. Resistência infinita. Deu zero de resistência, tá? Ele não pode apresentar nenhuma resistência. É como se fosse o cabo elétrico, tá? O cabo elétrico ele não pode apresentar resistência. Então você colocou aqui, ó lá, ele vai dar sempre zero, tá? Sem resistência, tá? A lâmpada ela já tem que apresentar uma resistência porque ela tem que incandescer. Então ela vai gerar uma resistência. Olha a resistência dessa lâmpada, 70 ohms, tá? Agora olha um detalhe para esse interruptor aqui. Olha. Tá vendo? Ele tá gerando uma resistência ali, ó. Tá vendo? Ele tá gerando uma resistência. Isso significa que os contatos internos dele já estão um pouco queimados. Ó, carbonizou.
Ó, deu até uma resistência até mais alta agora, tá vendo? De 8. Então significa que ele não vai conduzir, né, 100%. E aí isso pode ocasionar uma baixa luminosidade, porque você vai chegar com uma baixa tensão aqui na lâmpada, tá certo? Antes da gente falar sobre bobina, vamos falar sobre os interruptores, né? Sobre o interruptor NA e NC, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui, pronto. Aqui, ó, deixa eu focar aqui. Pronto. Aqui eu tenho, ó, o comum, né? Que é onde chega a energia. E aqui eu tenho duas portas de saída. Você vê que ele não tem a porta de saída de cima, tá? Que seria o NC. Ele só tem a porta NO, tá? Ou seja, normalmente aberto, tá? Esse O aqui é de open, tá? Aberto. O C é de closet, fechado, tá? Então ele pode ser tanto na referência NA, NF, como NO, NC, tá? Eu tenho aqui um outro interruptor, isso é igual também, tá? A referência também é igual, NO e NC, tá? Então ele pode ser aqui NO de open, aberto, tá? Como pode ser NA também, tá? De aberto, e o F de fechado, normalmente aberto, normalmente fechado. Aqui é normalmente open, né? De aberto ou fechado. Então, quando você coloca aqui, ele no seu estado natural dele, ele não vai conduzir. Quando você aciona, ele passa a conduzir. Se ele fosse normalmente fechado, né? Ao colocar as pontas de prova aqui, ele já estaria conduzindo, ele já estaria fechado para esse contato. Quando você acionasse, ele iria abrir o contato, tá? Então, assim a gente consegue identificar o interruptor quando ele é NO, NF, tá? Aqui eu tenho uma bobina de máquina de lavar, tá? Poderia ser uma bobina solenoide, enfim. Como é que a gente faz a leitura dela? Da mesma forma, é importante a gente não colocar as mãos, tá? Para evitar contato, tá vendo? Quando a gente fecha a mão nas coisas, a gente gera uma resistência. Então, para a gente não ter erro de leitura, nunca fechar as duas pontas, tá? Então, uma ponta tem que estar sempre livre. A outra não teria problema se eu colocasse a mão, tá vendo? Eu não altero, eu não posso fechar nas duas, tá? Então, aqui, ó, coloquei. Ele vai me gerar uma resistência, gerou uma resistência alta de 1K, porque a bobina é muito fina. Me gerou uma resistência ali. Beleza, eu sei que essa bobina está boa, tá? Então vamos lá, vamos mudar aqui. Aqui eu tenho o botão Mode, né, que é de modelos. Eu mudo ele aqui. Aqui eu estou em resistência. Passo para a função... aqui ele vai dar a função de diodo, tá? Essa função de diodo, ela é mais voltada para a eletrônica, tá? Eu até desenhei aqui o que seria um diodo, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, o interruptor que eu falei contigo, ele é NA ou NO, tá? Que é o normalmente aberto, ele seria um interruptor aberto. Quando você aciona, ele fecha, tá? Ou NF e NC, que seria já o fechado, quando você aciona ele abre, tá? Diodo. O diodo é um componente eletrônico, nós não vamos nos aprofundar não, mas deixa eu falar aqui alguma coisa acerca do diodo. O diodo ele é um componente que ele vai conduzir quando polarizado positivamente, ele conduz em um sentido, tá? Ele conduz apenas em um sentido. Se você inverter, ele não vai ter leitura, tá? Então, quando você pega aqui a ponta de prova, deixa eu pegar aqui a ponta de prova aqui. Suponhamos que isso aqui fosse um componente, né, eletrônico. Então, quando você coloca nessa posição, ele vai te dar uma leitura. Quando você inverte, você não tem mais leitura nenhuma, tá? Você só tem leitura somente em uma posição. Isso aqui é a leitura de um diodo. Isso aqui está mais voltado para a eletrônica, mas como a gente caiu na escala ali de diodo, vamos falar um pouquinho dele, tá? Então ele conduz apenas em um sentido. Ele não conduz nos dois sentidos. Se ele conduzir nos dois sentidos, ele está em curto, tá?
ou se ele não apresentar medição nenhuma, tá? Se eu coloquei aqui e aqui e ele conduziu, coloquei aqui e aqui e ele conduziu, significa que ele está em curto, tá? Se eu coloquei aqui, ele não deu leitura, eu inverti as pontas e ele continuou não me dando leitura, significa que ele está aberto, tá? Ou seja, ele só pode me dar leitura nesse sentido aqui, ó, tá? Eu inverti, ele não pode mais me dar leitura nenhuma, tá certo? Esse daqui é só para a gente dar uma pincelada do que seria essa leitura de diodo, tá? Então, apertando novamente, a gente tem aqui de novo a escala de resistência, tá? Ômica, só que agora com a opção de buzzer, tá? Ele vai dar um bip sonoro cada vez que a gente juntar nossas pontas de prova, ó, olha. Então, encostou a ponta de prova, ele vai dar um bip, tá? Não é muito utilizado para leitura em resistência, não, porque os valores dele vão ser muito altos, ele não consegue ler valores muito baixos, tá? Então aqui, vamos fazer um teste aqui, ó, tá vendo? Ele não consegue ler, ó, a bobina, tá vendo? Ele não consegue ler a bobina. A gente teria que mudar a escala da bobina aqui. Tá vendo? Aí ele já consegue fazer uma leitura de uma escala mais baixa, tá? Então, nesse modelo buzzer, ele não consegue identificar uma leitura mais fina, mais detalhada, tá? Em qual momento, então, a gente utiliza ele, tá? O buzzer. O buzzer é para a gente fazer uma medição rápida, onde você não tem a necessidade de ler a escala. Por exemplo, cabos elétricos, né? Será que esse cabo está interrompido ou não está? Eu não preciso ficar olhando para o visor. Basta eu colocar em uma ponta, tá, do cabo, pegar outra ponta do cabo. Ó, bipou, já sei que o cabo está dando resistência, tá? Ó, o cabo tá bom, tá? Então é mais utilizado nessa função. Se a gente for querer medir realmente os valores, tá, ômicos de algum componente, como exemplo, uma bobina. Será que uma bobina está aberta? Não está? Então, se eu colocar ele em buzzer, como isso daqui dá uma resistência muito alta, porque o bobinado dele aqui é muito fininho, ele não vai me dar leitura nenhuma, tá? Ó, ele simplesmente não vai me dar leitura, mas não quer dizer que a peça esteja ruim, tá? De repente, se a gente pegar um bobinado maior, isso aqui é uma bomba d'água de máquina de lavar, ó, aqui ele já consegue fazer uma leitura, tá? Ele já consegue fazer uma leitura. O bip dele fica fraco, mas ele já consegue fazer uma leitura. Por quê? Porque o bobinado dele já é maior, tá? O bobinado da bomba já é maior, então ele ainda consegue ler, tá? Se eu fosse medir um interruptor, como ele vai dar resistência alta, então eu consigo, ó, normal, ó. Tá? Aqui eu não tenho que fazer leitura de resistência ômica, eu tenho que saber se ele está conduzindo ou não. Então, para medir o interruptor é tranquilo, tá? Vamos para a parte de capacímetros agora, tá? Vamos aprender a medir capacitor. Então, quando eu coloco um capacitor, isso aqui é o que ele vai me aparecer, nanofarad, tá? As leituras de capacitor geralmente é em microfarad, tá? Mas isso daí a gente não tem muita, não precisa se atentar muito a isso não. Então vamos fazer uma leitura aqui de um capacitor. Aqui eu tenho alguns tipos, tá vendo, de capacitores, tá? E nós vamos aprender a identificar, tá? Eu tenho aqui, vamos começar por esse aqui. Eu tenho um capacitor simples aqui, tá? Onde eu tenho geralmente o comum são esses 4, tá? E aqui é a saída dele, mas se eu inverter ele vai dar o mesmo valor de um lado e do outro, tanto faz. Então vamos fazer a leitura dele. Coloco uma ponta de prova em cada um, tanto faz, tá? Aqui não existe polaridade. Então coloquei, seguro um pouco para ele esperar o capacitor carregar. O capacitor está carregando ainda.
Pronto. Agora ele me deu a leitura, tá vendo? 35 microfarad. É um capacitor de 35 microfarad e realmente, ó, tá vendo? É um capacitor de 35 microfarad. Então, eu sei que esse capacitor ele tá bom, tá? Nos seus valores. Então, o capacitor tá ótimo para uso, apesar do estado dele, ele tá segurando a carga dele, tá? Aqui eu tenho um capacitor e esse capacitor ele é duplo, tá vendo? É um capacitor duplo, tá? Esse daqui já teria problemas aqui para a gente poder identificar os bornes dele, mas nós vamos estar aprendendo isso daqui, tá? Qual é o valor desse capacitor? Ele vai trazer aqui, ó, tá vendo? Ele é um capacitor de 15 por 2,5, tá vendo? 15 por 2,5. Aqui é a tolerância dele, tá? Ele tem uma variação de 5%, ele pode variar o valor dele a 5% até. Tá? Então é um capacitor bom, preciso. Ele trabalha com 450 volts AC, tá? 450 volts AC, ou seja, corrente alternada, tá? Na frequência de 50 a 60 Hz, nós vamos ver isso aí depois, mas isso daqui é de pouca relevância pra gente, tá? Como é que a gente identifica esses bornes aqui? Então vamos lá. Eu fiz aqui um desenhozinho aqui. Esse desenho é esse capacitor aqui, tá? Então, como eu falei anteriormente, os bornes que tem 4, geralmente eles vai ser o comum. É fácil da gente identificar, tá? É onde está chegando a energia elétrica. Como esse daqui que eu mostrei, né? De 4, tá? Mas se ele fosse só de 2, se ele fosse só de 1, não teria problema nenhum, tá? Esse daqui não tem posição, tanto faz. Ele pode entrar aqui, a energia entrar aqui, e aqui você sair para o equipamento. Como a energia pode chegar aqui e daqui sair para o equipamento indiferente, tá? Esse daqui já não. Esse daqui a gente já vai ter que identificar quem é o comum e quem é o de menor capacitância e o de maior capacitância. Então, veja bem, nós vimos que ele é de 15 por 2,5. Então, em um lado ele vai dar 15 microfarad, no outro lado ele vai dar 2,5 microfarad, tá? Esse daqui é muito utilizado em ar-condicionado. Por quê? Porque ele já alimenta tanto o ventilador como o compressor do ar-condicionado, tá? Então, veja bem, eu desenhei ele aqui, ó, nessa mesma posição. E ele vai ter uma identificação aqui C, onde vai ser o comum, onde vai vir a fase, tá? A rede, a alimentação. E ele vai ter o de menor capacitância, tá? No caso aqui 2,5, tá? Deixa eu aproximar mais aqui. O de 2,5, que vai sempre ligar o quê? O fan, que é o ventilador, né? Fan, ventilador. Então, de menor capacitância, ele liga ao fan. E o de maior capacitância, que no caso aqui era o de 15, ele vai ligar o quê? O hermético, que é o compressor, tá? Então, assim fica fácil da gente identificar. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom, tá vendo? Ó, ele tem o C, tá vendo? Nos 4 bornes, como eu falei. Tem o fan, que é o de menor capacitância. E tem aqui, ó, tá vendo? Ó, o hermético, que vai ligar o compressor. Vamos testar ele agora? Vamos ver se ele tá bom, se ele tá funcionando, como é que a gente faz? Vamos lá então. Então veja bem, se eu colocar ele aqui, ó, no fan, deixa eu segurar melhor aqui. Se eu colocar ele aqui no fan e no hermético, olha lá, ele vai me dar um valor ali, não tem muita relevância aquilo, porque o valor que ele me deu ali não confere. Então eu venho aqui, ó, para o comum, olha lá, agora sim, agora ele bateu o valor dele, tá vendo? 2,5, tá? Ou seja, 2,5, ele tá bom, tá? Do comum para o ventilador, ele tá funcionando normal. Agora do comum para o compressor, ele tem que dar 15. Pronto, olha lá. 15, ou seja, esse capacitor está bom, tá? Está bom tanto para o compressor como para o ventilador, tá? Esse capacitor está bom. Eu tenho um outro capacitor aqui. Isso aqui é um capacitor de máquina de lavar, tá?
Deixa eu ver se eu vou conseguir dar um zoom aqui. Pronto, tá vendo? Ele é de 50 microfarad. 50 microfarad. Isso aqui é um capacitor de máquina de lavar. Vamos ver o que está acontecendo aqui com ele. Aqui, ó. Eu vou colocar uma ponta aqui. Tem até uma outra ponta de prova que é de garrinha, que fica até melhor para fazer essas medições. Mas o importante é que eu não esteja assim, ó, com a mão nas duas ponteiras, tá? Como eu já falei, porque a gente altera os valores dele. Então uma ponta fica lá, a outra não tem problema eu segurar, tá? A gente espera o capacitor carregar, ele vai carregar e vai dar a leitura dele. Pronto, ó, ele tá dando quanto? 39, tá vendo? 40. Né? A gente pode arredondar isso daí para 38, 39, 40, não teria problema. Vamos lá, 39 na verdade, né? 39. Então o que acontece? Esse aqui é um capacitor que ele perdeu capacitância, ele perdeu a carga dele, tá? Então ele é de 50 microfarads. Se eu ligo um capacitor desse aqui em uma máquina de lavar, o que vai acontecer? O motor ele vai ficar fraco, tá? Ele fica sem força, tá? Como foi o caso desse capacitor aqui, estava numa máquina de lavar que a cliente me relatou que a máquina já não batia como antes, já não tinha a mesma força para lavar as roupas, coisa e tal. E eu já fui direto no capacitor, tá? É importante a gente sempre ficar atento ao diagnóstico do cliente, porque o cliente ele já te orienta já para o defeito, tá? Dependendo do que o cliente fala, você já sabe aonde você já vai pesquisar. Então, quando a cliente me relatou, ela não bate fraca, já não está lavando como antes, coisa e tal, eu já fui direto no capacitor, medi 39, o capacitor que é de 50, falei, então é o capacitor, tá? O capacitor está fraco. Então, é isso. Eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito longo e vou fazer um segundo vídeo para a gente ver agora a questão de voltagem, tá? A gente vai entrar em voltagem alternada, contínua, e vamos ver essa escala de Hertz também dele, tá?